Olá, quarto ano, tudo bom? Nós estamos chegando ao final do nosso trabalho com o gênero contos de mistério e suspense, mas hoje ainda iremos falar um pouco sobre ele. O processo de escrita, quando nós estamos começando a entender esse processo, nós podemos dividir em algumas partes. Nós temos o planejamento da nossa narrativa, nós temos a escrita do nosso texto, depois precisamos reavaliar essa escrita e, por último, fazer a edição final. Hoje, nós iremos falar mais especificamente sobre os dois últimos passos, que é a avaliação do seu texto, onde você revê se o seu planejamento realmente foi aplicado de forma eficiente, e a edição final. Tudo na nossa vida precisa ser reavaliado. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas brincadeiras, as nossas amizades, até as nossas certezas. Muitas vezes, nós podemos reavaliar aquilo que temos certeza e chegarmos a uma nova conclusão. A reavaliação, então, faz parte de toda a nossa vida e não seria diferente com os textos. Será que aquilo que eu planejei, será que aquilo que estava na minha mente, eu consegui colocar no papel? Eu consegui transformar em escrita todas as minhas ideias? E como nós podemos avaliar o nosso texto? Nós podemos dividir a avaliação também em algumas partes. Primeiro, você vai avaliar as suas ideias. Você conseguiu transmitir tudo aquilo que estava pensando na sua história final? Lembra que eu pedi que vocês lessem para alguém o texto de vocês, o conto de mistério de vocês? Depois desse exercício de leitura para alguém, o seu leitor compreendeu o que você queria dizer? Está realmente escrito o que você quis dizer? Ou você precisou explicar alguma ideia para o seu leitor para que ele pudesse compreender o todo da sua narrativa? A gente precisa entender que eu quis dizer é diferente de eu disse. Na narrativa, o que vale é o que você disse, vale o que está escrito. Então, é muito importante que todas as suas ideias estejam expressas de forma clara e levem o seu leitor ao objetivo que você planejou. Seu texto está dentro do gênero que nós estamos trabalhando? Ele é um conto? Ele é uma narrativa curta, centrada em somente um conflito? Ele tem início, meio e fim? Essas são coisas muito importantes para a gente observar se o texto está dentro do gênero efetivamente. E além de ser um conto, não é um conto qualquer, é um conto de suspense e mistério. Você consegue avaliar se o suspense foi construído de maneira adequada? Lembra da nossa última aula, o nosso exercício do último Meet? Você utilizou palavras e expressões que intensificariam o sentimento do leitor ou intensificariam a emoção da cena? Você deu detalhes, descreveu coisas, lugares, ações? Você explorou o sentimento das personagens? Tudo isso contribui para um suspense bem construído. Essa, então, é a primeira parte da etapa de reavaliação do seu texto. A reavaliação das ideias. Será que o que eu estava pensando está no papel? E o meu leitor compreendeu exatamente aquilo que eu estava pensando ou algo ficou em aberto? Isso é muito importante da gente observar. A segunda parte da sua reavaliação já tem mais a ver com a gramática e com a estrutura do seu texto, e não tanto com as ideias. Você precisa ver se o seu texto está dividido em parágrafos. Ele tem início, meio e fim, em que cada parte da narrativa está no parágrafo adequado? As palavras foram escritas corretamente? E além de escritas corretamente, será que elas estão sendo repetidas muitas vezes durante o seu texto? Será que você poderia utilizar algum sinônimo no lugar daquela repetição de palavras? É interessante observar também se foram utilizadas gírias, abreviações, porque nós estamos tratando de um texto escrito um pouco mais formal, a não ser que as gírias estejam nas falas das personagens quando houver. Além disso, algo muito importante a se observar é o uso da pontuação.
Muitas vezes a gente escreve um parágrafo inteiro numa frase só e não observa que não colocou um ponto, que não colocou um ponto de interrogação, que não colocou uma exclamação, que não utilizou as vírgulas nos lugares corretos. Por isso, eu digo para vocês, após a escrita do texto, fazer a leitura dele em voz alta para si mesmo, para observar onde deveria colocar determinada pontuação. Mas essa parte da avaliação, você não precisa fazer sozinho. Eu estou aguardando os textos de vocês no meu e-mail, ou pela agenda digital, ou pela aba mensagem do LMS, para que eu possa observar também e ajudá-los nessa reavaliação, para que nós possamos observar juntos a ortografia, a utilização da pontuação, a estrutura do seu conto. Depois de feita essa reavaliação, e depois que você receber as minhas observações a respeito do seu texto, você fará a escrita final, pensando como se o seu texto fosse ser publicado num livro de contos da turma. Por quê? Porque nós estamos tentando programas que façam esse tipo de montagem. Então, se eu receber uma quantidade boa de textos, se todos vocês me enviarem os textos para corrigir e depois de corrigidos me reenviarem a versão final, nós poderemos produzir um livro de contos da turma, um livro de contos de suspense e mistério. Por isso eu preciso do comprometimento e do engajamento de cada um de vocês para cumprir essas etapas. No Meet desta semana, vocês irão apresentar o texto para mim e para os seus colegas de turma. É muito interessante porque os colegas também sempre têm algo a pontuar, algo a acrescentar, uma ideia para dar para vocês. Por isso que essa parte do compartilhamento também é muito importante. Depois disso, você receberá as minhas observações e aí sim fará a edição final do seu texto, podendo até produzir uma ilustração. Seria muito interessante se o seu texto tivesse uma ilustração na versão final. Eu estou aguardando, então, todas as versões preliminares para fazer as minhas observações e logo depois a edição final do seu texto para ser publicado no livro de contos da turma. Combinado? Qualquer dúvida, me enviem mensagem pela agenda digital, mas não deixem de fazer a atividade. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho com o gênero de contos, mistério e suspense e até a nossa próxima videoaula.